Oi, 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 boa noite para mais uma live Consultoria 0800. Essa live aqui que eu tiro várias dúvidas que vocês vão me mandando aqui durante a semana. Então é uma live muito gostosa, onde a gente vai fazendo aí as respostas, né? Eu vou trazendo aí as respostas às perguntas que vocês me mandaram durante a semana. Oi, Lu, tudo bem? Bem-vinda aqui à live. Gente, eu tô aqui com várias perguntinhas que vocês me mandaram, perguntas muito interessantes que vão dar aqui uma discussão bem legal para a gente poder conversar, para a gente poder viver bem de arquitetura, todo mundo, né? Ah lá, Lu quase que morreu de susto, tava atrasada. Ô Lu, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma live super legal, né? Uma live sobre tributação para profissionais liberais. Vai ser muito legal, porque a gente vai falar um pouquinho da diferença aí de CNPJ para PF, né? Para o profissional autônomo. Eu acho que muita gente tem dúvida. A maioria dos arquitetos, engenheiros, designers de interiores trabalham como profissionais autônomos. Mas tem um limite aí, né, gente? Rapidamente, quando você começa a crescer, você precisa se transformar em um CNPJ que fica muito mais viável, tá? Isso aconteceu comigo também. Trabalhei um tempo como PF, né, como pessoa física, profissional autônomo, e aí migrei para CNPJ. Então vai ser muito legal, é um conteúdo muito útil, né? Vai ser muito bom. Hoje, gente, a Lu tem um perfil super legal, fala sobre regularização de obras, tá? Sobre DISO. Eu acho que ela é a maior especialista aí do Brasil em DISO, tá super famosa. Então, quem quiser ir conhecer um pouquinho mais desse mercado de regularização de obra, tá bom? É Lu_Contadora, o perfil dela, muito legal. Vai ser muito legal nossa live, Lu. Então tá, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho tem as perguntas que vocês me enviaram aqui durante a semana. Essa semana eu fiquei um pouquinho sumida porque fiz uns procedimentos de saúde. Inclusive, no dia que eu estava fazendo o exame, eu coloquei aqui para vocês me mandarem qual que era o perrengue aí de vocês também, qual que era o sintoma que vocês têm no corpo aí de trabalhar tanto, de tanta pressão, né, de uma faculdade tão pesada como é a faculdade de arquitetura, né? E aí muita gente me mandou sobre ter tido depressão depois que formou. Foi muito interessante, assim, eu consegui conversar com várias pessoas. No finalzinho aqui também deixei uma pergunta de uma das pessoas que me mandou. Então é muita pressão mesmo, né, gente? É uma profissão, nossa prestação de serviço de arquitetura, interiores, é algo que envolve o sonho dos nossos clientes, é algo muito complexo. Então depende de muito envolvimento emocional nosso. É uma responsabilidade muito grande e por isso que a gente sente mesmo assim, né, essas questões. E quando eu vou depois fazer para vocês, né, a gente pode fazer uma live aí de eu contando um pouquinho como que foi minha trajetória, acho que foi legal, vai ser legal pra gente poder, para vocês poderem entender, né, que se eu que tinha tudo para não ter conseguido, consegui, tô numa cidade de 30 mil habitantes, consigo viver bem de arquitetura e interiores, acho que todo mundo aí que tá assistindo, que tá vendo os conteúdos, vai conseguir também, tá? Então, só contando aqui um pouquinho para vocês desse contexto, as dificuldades todas me levaram, né, a ter essa gastrite quando eu comecei todo esse processo aí de arquitetura. E aí fiz esses exames e graças a Deus não tenho mais a gastrite, então já está controlada essa parte. E vou ter que fazer, infelizmente, um procedimentozinho cirúrgico para um refluxo, que a gente vai conseguir resolver assim pelo resto da vida aí com esse procedimento. Mas então, gente, para vocês verem assim que aqui também tem uma pessoa, né? Mesmo que eu tô hoje com o escritório organizado, né? E consigo ter vida normal e tudo, os sintomas de ter passado por muitas dificuldades, eles ficam. E a gente não pode ignorar, né? Tem que tratar eles mesmos para que a gente possa ir cada vez vivendo melhor, né? Então, gente, hoje a nossa live é de perguntas e respostas, né? Então, a primeira pergunta aqui, que uma arquiteta muito querida, que até estudou comigo, me perguntou e ela pediu para eu poder falar um pouquinho mais, é como que funciona a comunicação com o cliente, tá? Ela tem me falado como que tá sendo difícil, como que é controversa a comunicação com o cliente, como que tem sempre embates aí, que o cliente não entendeu o processo e fica perguntando coisas e o processo fica todo confuso por causa dessa comunicação com o cliente. Então, gente, a comunicação com o cliente é a essência mesmo do escritório. E a comunicação com o cliente vai começar desde o primeiro contato que esse cliente faz com você.
E o primeiro contato é a primeira oportunidade de você mostrar a segurança, o domínio no processo e às vezes a forma como que você vai fazer esse primeiro contato vai ser essencial para que esse cliente feche esse orçamento com você. Você mostrar ali como que funciona o seu processo e por que que isso é tão importante. Isso é muito importante porque o nosso tipo de prestação de serviço, ele é altamente personalizável. O que quer dizer isso? Se você contratar um projeto com 5 arquitetos diferentes, cada arquiteto vai ter o seu processo de trabalho e um projeto diferente em forma de criação que ele vai entregar para o cliente. Então, como é altamente personalizável, a gente não pode exigir que o nosso cliente entenda como que o processo de projeto funciona. Porque às vezes os próprios profissionais não sabem como que funciona, não conseguem explicar, claro, né, se eles mesmos não entendem, não conseguem passar clareza para o cliente de como que funciona o processo de projeto. E aí que está a raiz dos processos, né? A raiz dos males aí desse processo de comunicação. Então, é muito interessante que desde o primeiro momento que o cliente entrar em contato com você, você já saiba direcioná-lo. E a maioria dos clientes, pelo menos aqui no escritório, acontece assim. A maioria dos clientes, ele vai entrar em contato perguntando assim: quero fazer um projeto tal, como que funciona? Né? Geralmente é a primeira pergunta que o cliente faz. Então, nesse momento, você tem que começar a direcionar ele, mas tem que direcionar esse cliente também de uma forma com uma logística ali viável, tá? Porque se você também for ligar e sentar para cada orçamento, explicar todo o processo para o seu cliente, isso vai ser muita perca de tempo. E às vezes é um cliente que não é o seu perfil de orçamento, né? Isso às vezes acontece muito comigo, que hoje eu já nichei um pouquinho mais, então às vezes não é o perfil. Você sabe que aquele cliente não vai pagar pelo valor do seu serviço. Então tem coisas aí que você precisa estar sabendo equacionar para você não perder muito tempo, mas não deixar de passar a informação, tá? Então você direciona ele para você fazer um briefing de orçamento primeiramente, para que você consiga explicar para ele como que você precificou. Por que é interessante e você precisa explicar para o seu cliente como que você precificou, para ele entender o que está incluso, o que não está incluso. Eu sempre falo aqui para vocês não cobrarem por metro quadrado, para cobrarem por um valor fechado, né, personalizando aquele orçamento aí de acordo com o briefing. Então, quando você passar seu orçamento para o seu cliente, você tem que explicar para ele o que está incluso e o que muda aquela proposta de orçamento. Então, eu sempre explico, por exemplo, para os meus clientes que a proposta é um valor fechado e que ela muda se ele adicionar ambientes, né? Dependendo do que ele adicionar, é que essa proposta de projeto, de orçamento ali vai ter uma alteração, tá? Eu explico também, por exemplo, que não influencia de acordo com a metragem quadrada. Porque às vezes o cliente te pede uma série de ambientes e quando você vai começar a fazer aquele projeto, aí fica muito grande, por exemplo, ele pede para diminuir e ele vai querer que você, por exemplo, dê uma redução no orçamento dele por causa que ele pediu para diminuir o projeto. Então, nessa comunicação é interessante que você explique na hora desse orçamento o que muda e o que não muda no preço, tá? Nesse preço que você vai passar. E isso, gente, é muito interessante, é muito importante, muito válido para que você tenha que ficar reconversando isso novamente, sabe? Porque se fica uma coisa ali mal entendida no início, você tem que estar sempre retomando aquela conversa. Então, à medida que o tempo foi passando, eu fui agregando mais coisas à minha proposta de orçamento. Hoje, por exemplo, ela tem de 7 a 8 páginas, dependendo ali da demanda do cliente. E eu tenho também os meus orçamentos separados. Eu tenho um orçamento para design de interiores, que as etapas são diferentes de projeto de arquitetura. Então, eu tenho um orçamento para design de interiores, um orçamento para arquitetura que tem prefeitura, um orçamento para arquitetura que não tem prefeitura, que são as casas de campo, por exemplo, que estão em áreas rurais, né, e que não vão precisar entrar em prefeitura. E tem um orçamento para reforma, porque as etapas de obra são diferentes, as etapas, né, de projeto são diferentes numa reforma. E na reforma, por exemplo, eu vinculo algumas visitas de obra, coisa que eu não deixo obrigatoriedade nos outros tipos de orçamento. Mas no orçamento de reforma, as visitas elas são essenciais, porque a reforma é uma coisa muito diferente de um projeto novo, tá? Então, quando eu tenho aí 4 tipos de orçamento, eu já estou com uma comunicação muito mais alinhada para mim e para minha equipe, para quem está me ajudando com a produção do orçamento, que aquilo é diferente. O atendimento de quem está fazendo esses 4 tipos de projeto, ele é relativamente diferente, tá? Porque as etapas são diferentes. Então, quando eu comunico isso nessa primeira etapa
de orçamento, né? Quando eu já vou fazer essa primeira comunicação de como as coisas funcionam no orçamento, isso aí já vai mostrar que eu tenho domínio do processo e que eu entendo o que é essencial ali naqueles orçamentos. Então, isso aí faz muita diferença, tá? Porque você vai explicar como que é a forma de cobrar, como que funciona a apresentação de projeto, como e quando esse cliente pode pedir alteração de projeto, quantas alterações estão inclusas, tá? No projeto. Ó, DR Serviços Residenciais, boa noite. Entrou aí. Então, gente, quando você faz essa comunicação, isso deixa o seu cliente passa a te respeitar. É uma coisa muito interessante. Quando eu fui migrando, né, gente, eu não tive desde o primeiro momento uma proposta de orçamento perfeita. Então, eu fui sempre acrescentando coisas no contrato, a cada problema com o cliente, acrescentando coisa em proposta, acrescentando coisa em contrato, para que aqueles problemas não se repetissem mais. Eu sempre converso lá com a minha equipe assim, gente, pode acontecer uma vez um problema aqui, mas esse problema não pode acontecer de novo. Então, quando a gente identifica que aquilo é uma situação complexa com o cliente, eu vou inserindo ali na proposta de orçamento, inserindo no contrato, formas para melhorar a comunicação, para me resguardar e resguardar o cliente também, de que aquilo vai ficar claro, de como funciona. Porque se o cliente está com uma expectativa diferente do que o que você vai entregar, isso fica muito complicado, tá? Fica muito complicado. E à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai melhorando o processo. E eu melhoro o processo até hoje, tá? Então, isso não é uma coisa que não tem fim, tá? Não tem fim mesmo. E, por exemplo, tem uma coisa que até a Luta aqui, ó, ela me fez lembrar, ela tá falando, ó, como cliente, digo que é essencial clareza na proposta, isso mesmo. A Lu até me fez lembrar aqui sobre reunião de fechamento. Isso foi uma das coisas que eu acrescentei. Hoje, desde que eu tive uma cliente, eu acrescentei formalizada a reunião de fechamento de entrega de projeto. Porque são coisas, gente, que a gente vai percebendo que são importantes para o nosso cliente, que às vezes é um cliente que pontuou em 6 anos, em 7 anos, mas eu percebi, é importante, vamos ir acrescentando para os nossos novos clientes. Então, mesmo hoje em pandemia, a gente faz online, hoje a gente está fazendo online e o cliente só retira, né? Porque eu não estou atendendo presencial. Mas essa clareza começa no orçamento e ela vai até o final da entrega de projeto, tá? Então, a comunicação com o cliente, ela vai envolver todo o processo, tá? Então, como que esse cliente, por exemplo, pode pedir alteração? Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês, por exemplo, que aconteceu comigo essa semana. Então, mesmo que a gente fecha todas as situações em proposta em contrato, você vai ver que mesmo assim tem clientes que vão querer te extrair de alguma forma. Então, por exemplo, essa semana eu tive uma cliente que eu tô com o projeto dela aprovado na prefeitura e ela pediu para fazer alteração nesse projeto. E eu falei, não, tudo bem, a gente pode fazer alteração no seu projeto, mas eu vou ter que te passar um valor e um prazo para fazer a sua alteração. Porque para você pegar projeto, gente, você precisa saber qual que é o prazo que você tem, tá? Quantos projetos você consegue pegar no mês para você entregar, né? Pra você não descumprir. Porque às vezes as pessoas vão se enrolando, e não é porque elas são enroladas, né? São pessoas enroladas. Mas elas têm um limite de absorção de projeto e elas não sabem exatamente isso e vão só colocando projeto para produção. Chega uma hora, gente, que você não consegue nem se concentrar mentalmente em o que você precisa fazer em cada projeto porque você só está apagando incêndio, né? Então, por exemplo, essa cliente eu falei para ela, eu preciso de prazo, de passar um valor para essa alteração, e um prazo para essa alteração. E aí ela não queria, ela não concordava. Ela falou, não, Aline, eu posso alterar o projeto. Eu falei, não, olha, tem a fase de alteração e tudo. Então, gente, quando eu vou lá e recorro à proposta, recorro ao contrato, o cliente não tem como argumentar. Porque não tem como ele falar que ele não entendeu, que ele não viu. Porque está escrito na proposta, está escrito no contrato. Eu gravo os áudios, eu faço reunião online para explicar para essa pessoa o momento que ela pode pedir alterações sem custo. Hoje, por exemplo, eu não tenho limite de alteração no projeto, porque eu quero muito que o cliente fique satisfeito com o que eu estou entregando, tá? Eu já trabalhei colocando, por exemplo, 3 alterações inclusas e mais do que isso a pessoa pagava. Eu não senti que isso foi uma coisa legal, sabe? Porque às vezes a gente está indo junto com o cliente e o próprio cliente agrega valor ali no projeto, quando ele vai personalizando, ele vai te passando às vezes alguma informação que ele não passou no início.
e ele vai sentindo o projeto e falando, olha, eu já morei numa casa assim e tinha isso, e a gente vai colocando coisas ali no projeto. Então, essa cliente, se eu não tivesse tido clareza na minha proposta e no meu contrato, eu teria tido problema com certeza com essa cliente. Então, quando ela viu ali que não tinha como... Eu acho que às vezes o cliente também, ele tenta, sabe? Algumas vezes assim, ele tenta te empurrar aquilo, de falar assim, olha, vamos ver se cola, vai que cola aí com esse profissional. Então, quando você mostra que tem clareza ali em tudo que você demonstrou, que você apresentou, que era o que você ia prestar de serviço, fica muito mais tranquilo o seu relacionamento com esse cliente, tá? E uma outra situação também que aconteceu, que a clareza e o jeito que você demonstra as informações ajudam muito no conflito com o cliente, tá? Um outro cliente, isso há um tempinho atrás também, mas eu já estava bem formalizada, me falou assim, quando eu entreguei o projeto de arquitetura, ele falou assim, e o projeto estrutural? E o hidrossanitário e elétrico? Eu falei, não, o meu projeto é o de arquitetura, né? Os outros projetos complementares não estão inclusos na sua proposta. Aí ele falou, não, eu fechei o projeto completo com você. Quando eu fecho um projeto completo, ele está incluso tudo. E aí, gente, é uma situação muito chata, né? Porque eu sei que eu expliquei aquelas coisas e eu sinto que o cliente está agindo de má fé. Nessa situação, o cliente agiu de má fé, tenho convicção. E é um cliente que já tinha feito 3 projetos comigo. A gente já estava no terceiro projeto. E aí eu fui lá, recorri à proposta, mostrei. E, gente, sabe uma coisa assim que na comunicação é fundamental? Você não somente falar o que você vai fazer, mas você falar também o que você não vai fazer. Na minha proposta de orçamento, ela tem um item que vem escrito assim, itens não inclusos nessa proposta. E aí vem lá, não está incluso acompanhamento de obra, não está incluso projeto hidrossanitário, elétrico, hidráulico e hidrossanitário é a mesma coisa, né? Hidrossanitário, elétrico e estrutural, não está incluso na proposta. Não está incluso o levantamento planeotimétrico, porque às vezes você vai começar, né, o projeto e na minha proposta está incluso que eu preciso do levantamento planeotimétrico. Não são em todos os casos, né, mas nos casos que são necessários. Então, na hora que eu vou começar o projeto, eu peço, né, o fulano, envia, por favor, você já providenciou, você quer contato de topógrafo e tudo? Então a pessoa fala, mas isso aí, como é que você vai fazer o projeto sem? Isso tem que estar incluso na sua proposta. Então, essa clareza te ajuda. Então, nesse caso desse cliente que falou para mim que ele tinha contratado completo, que eu tinha que entregar, né, todos esses projetos complementares, eu recorri à proposta. E na proposta estava lá, não está incluso isso. No meu contrato está escrito novamente, não está incluso isso. Então, eu apenas mandei foto do contrato, foto da proposta, e ele já não tocou mais no assunto e continuou conversando normalmente comigo sobre as outras questões. Então, assim, pode ser que ele tenha esquecido, pode, esse cliente mesmo é um cliente super atarefado, que mexe com várias outras questões, mas assim, se você não está prevenido e você não está seguro também para mostrar o que é que você faz, né? Como que eu vou vender um projeto colocar na minha proposta um projeto estrutural se eu não sou engenheira, nem sou habilitada para fazer isso? Então, você tem que estar muito seguro, tá? Porque senão você acaba pagando, né? Fazendo coisas ali para o seu cliente que não cabem a você, que você não está recebendo por isso. E é uma coisa que fica muito constrangedor, é muito difícil você trabalhar com alguma coisa, né, que foi fruto de algo errado em comunicação. Isso tira todo o gozo, toda a alegria de fazer um projeto de arquitetura, de interiores. Nós que temos essa profissão, todos os arquitetos, eu tenho conversado com tantos arquitetos e designers aqui agora, né, com esse trabalho aqui de mostrar para vocês como que eu tenho organizado e feito o escritório crescer. E, gente, todo mundo que trabalha com a nossa profissão ama o que faz, sabe? Ama ver o cliente feliz, ama ver a transformação que a arquitetura é capaz de gerar na vida das pessoas. Então, eu tenho convicção de que todo mundo aqui que está trabalhando com isso adora fazer. Só que a desorganização é que faz você perder o juízo, perder o amor pela arquitetura e ficar tão estressado a ponto de falar, quero largar. Gente, eu recebo cada áudio aqui de colega arquiteto falando, Aline, eu sou uma péssima arquiteta, eu quero largar isso. E, gente, a pessoa faz projetos incríveis. Eu entro no perfil dela e eu fico, gente, que projetos lindos, essa pessoa é uma ótima arquiteta. E aí eu vejo que é estresse, que é o estresse que é gerado
por essa padronização de processo, tá? Então, só de você ter seus 4 tipos de orçamento que você vai mostrar direitinho ali como que é cada processo diferente, você já vai poupar um estresse ali de em todo momento ter que ficar explicando como que isso funciona, né? Isso mesmo, Lu. Essa parte de consultoria é muito legal, sabe? Porque eu imagino aí também o tanto de gente que te pergunta, né? Coisas também na área de contabilidade, como que a gente pode melhorar, assim, com atitudes simples, né? Nessas questões, assim, dando consultoria para outras pessoas, a gente consegue mostrar como que você não aplicou ainda isso no seu escritório. A gente quer ver uma coisa que mudou o meu escritório completamente? Gente, quer ver uma coisa que mudou tudo? Lista de espera. Gente, grava isso. Essa é uma dica super, super preciosa e ela não é só para arquiteto e para design, ela serve para qualquer prestador de serviço. Gente, lista de espera é a melhor coisa da vida. Por quê? Quando você tem o conhecimento prévio de quantos projetos você pode pegar por mês, de acordo lá com aquela contabilização da sua planilha de horas, do seu custo, né? Quanto que você consegue absorver de hora trabalhada, quantos projetos você consegue fazer no mês e quantos projetos você pode pegar. E isso também depende do porte do projeto. Cada projeto tem um tempo gasto. Aí você vai saber com quantos projetos você pode trabalhar ao mesmo tempo. E você só vai pegar o que você pode cumprir. Isso vai fazer com que você não atrase. A maior fonte de estresse no escritório é estar com o projeto atrasado, tá? Todo mundo aí que trabalhou sabe que está com o projeto atrasado. Tem que... a coisa que mais estressa é ter projeto atrasado, porque você não vai ter fim de semana. Mesmo que você não fizer nada do projeto, aquela culpa, né? Aquele superego lá te avisando, né? Olha, você tá devendo fulano, você tá descansando, mas você tá devendo fulano um desenho que você falou que ia entregar, um negócio que você falou que ia fazer pro fulano. Então, assim, projeto atrasado, gente, é um inferno, faz virar um caos o escritório. Então, lista de espera, qual que é o segredo da lista de espera? Você vai falar com o seu cliente. Fulano, olha, você vai passar o orçamento normal, tá? Passa o orçamento normal. Quando o cliente... No meu orçamento tem escrito assim, ó, após a aprovação do orçamento será combinada a data de início de acordo com a disponibilidade do escritório. Tá escrito isso na minha proposta. Quando o cliente fala assim, Aline, vou fechar com você, naquele momento eu já vou elaborar o contrato dele, vou falar para ele o prazo, né? Eu posso começar seu projeto daqui a 60 dias, tá tudo bem? Aí ele vai falar, tá tudo bem, por exemplo. Ou então ele vai falar, nossa, Aline, 45 dias me atenderia. Você pode ter essa flexibilidade, se você dá uma analisadinha, será que dá? Se não der, gente, fala que não dá. É melhor você não pegar um serviço do que você colocar um serviço dentro do seu escritório e aquilo virar o caos. Você vai perder todo o gozo de estar fazendo um trabalho e às vezes você vai começar um problema com o cliente, tá? Que estava com a expectativa de receber aquilo. Direto eu sou chamada em lugares, as pessoas me esperam e falam, olha, tô te chamando aqui, hoje mesmo eu fui na casa de uma cliente, tô te chamando aqui porque tava com fulano falou que ia vir aqui me fazer o projeto, fazer a reforma, eu tô aqui esperando e fulano não me passou nem proposta de orçamento e tal. Então, passa a sua proposta de orçamento, meu prazo para entregar a proposta de orçamento é de 1 semana, eu já falei isso aqui para vocês, pego as propostas todas e respondo na sexta-feira. Então, quem pediu na terça, na quarta vai ser respondido na sexta. Assim, eu sento uma vez só e faço todos os orçamentos. Se você ficar parando em todos os momentos para responder orçamento, você vai desconcentrar das suas atividades rotineiras. Então, deixa um dia para você fazer isso. Aí, quando você for apresentar o seu prazo para o seu cliente, você vai falar, olha, fulano, que legal, né? Você quer fechar tal. Então, agora, eu posso pegar seu projeto daqui a 60 dias, mas como que eu faço com a lista de espera? Eu vou fazer o seu contrato e você vai me dar um sinal, tá bom, gente? Eu já trabalhei sem sinal e agora estou trabalhando com sinal. Não tem até muito tempo que eu trabalho com sinal. Por quê? Porque já aconteceu comigo do cliente pedir para reservar a vaga e na hora que chega na hora de executar, ele fala assim, Aline, eu já fiz porque você demorou muito. Só que ele tinha acordado comigo que ele ia esperar, tá? E quando um cliente fala que vai esperar, eu já coloco naquela etapa ali que que a minha agenda está completando. Então, à medida que a agenda vai completando, eu vou colocando os prazos mais para frente.
né? Então, você assume um compromisso com o cliente, mas o cliente também assume um compromisso com você. Então, hoje eu faço o meu contrato, peço um sinal, tá? E se ele desistir, não devolvo esse sinal, tá? Isso no meu contrato também. E isso me resguarda. Me resguarda porque reservei uma vaga de uma pessoa que está realmente interessada em fazer, tá bom? Isso é muito legal, gente, porque a lista de espera faz você trabalhar onde você pode trabalhar, tá? E muita atenção também, gente, para vocês não encherem o escritório de serviços sem lucratividade, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, pelo menos assim no meu escritório, um projeto de uma cozinha e de uma casa. O projeto de uma cozinha é bem menos lucrativo do que o projeto de uma casa, por exemplo. Então, eu não vou completar as minhas vagas todas com projeto de cozinha. Assim são em todas as profissões, gente. Tem pessoas de outras profissões aqui também. Você não vai completar a sua agenda toda com uma coisa menos lucrativa. Liga para um médico, por exemplo. Ele completa a agenda dele todinha com atendimento da Unimed, por exemplo, que é um plano que não paga tão bem pela consulta. Não, ele não completa. Se você falar assim, consulta para a Unimed, ele fala daqui 20 dias. Consulta particular, ele fala daqui tantos dias. É questionável? É questionável, gente, mas para quando você tem o controle dos seus custos, é você que sabe o que aquilo vai interferir no seu crescimento. Então, se você encher seu escritório de coisas que não são lucrativas, isso vai te levar aonde? Quem que paga as suas contas? Entendeu? É você. Então, é você que tem que ter esse domínio, essa clareza, para você colocar dentro do seu escritório aquilo que vai te dar o retorno esperado, tá? Então, eu tenho essa atenção também para poder fazer o meu preenchimento de agenda, tá? E eu vou trabalhando conforme eu vou podendo, e eu vou colocando a equipe. Então, gente, essa organização faz eu conseguir trabalhar, mês passado, né, nas primeiras lives aí que eu falei, eu estava trabalhando com 63 projetos ao mesmo tempo. Eu tenho uma média de 45, né? Aí a gente teve mais projetos nesse final. Hoje, exatamente, eu não sei quantas pastas tem, eu arquivei umas 7 pastas hoje. Eu pedi a Larissa para arquivar, que eram projetos que já estavam terminados. Então, assim, a gente trabalha com muitos projetos ao mesmo tempo, mas isso é só com organização. Agora, e aí eu sei direitinho quem está em tal fase, o que eu estou fazendo, né, de ajuste. Hoje, por exemplo, uma questão que a gente adicionou no nosso contrato que é recente. Inclusive, tem clientes que eu tô com clientes atuais que nem estão com essa atualização. Hoje eu coloquei um tempo de resposta do cliente para alteração. Antes só eu que tinha o tempo de responder para ele. Eu coloquei tempo de resposta também para o cliente, porque acontece muito do cliente sumir, tá? Quando você migra, gente, quando você tá com um cliente de um perfil mais popular, o cliente, ele é muito raro ele sumir, porque o investimento no projeto é algo muito significativo para esse cliente. Só que o meu escritório já migrou um pouco para a gente atender um perfil um pouco mais diferente. Então, esse perfil é um perfil de cliente que some, porque ele não tem tanto apego ao projeto, ele já é a terceira casa que ele está fazendo. Sei lá, ele já tem não sei quantas lojas, a gente está fazendo mais uma loja. Então, ele não tem tanta prioridade com aquele projeto assim. Então, à medida também que você vai mudando o seu público de atendimento, vai nichando mais, você vai entendendo por que são necessárias adaptações na sua proposta, no seu projeto, no seu contrato. Então, hoje, por exemplo, eu também fiz essa alteração para o cliente também ter um prazo para me responder. Porque quando o cliente não está tão apegado assim, né, que é esse perfil, acaba que ele some, tá? Eu tenho cliente que já sumiu 2 anos e volta. Então, é interessante. Deixa eu ver aqui. Tem que deixar claro isso mesmo, Thaís. A Thaís é minha amiga aqui também, a gente formou junto. Grande amiga aqui da UFOP. Tem que deixar claro para os clientes, gente. É muita dor de cabeça se não fica claro, tá? DR Serviços aqui, ó. Qual a dica que você dá para os prestadores de serviços que passam pela mesma situação que o arquiteto passa? Qual situação, DR Serviços? A gente passa por muitas situações, tá? Qual situação específica que você está passando aí? Gente, aqui a Lu colocou, por uma questão de sobrevivência do negócio. Gente, sobrevivência do negócio, gente, é você saber essa precificação que eu falo muito. Fiz uma live só para ensinar vocês como precificar. Então, você é o dono do seu negócio. O seu negócio, suas regras, gente. Eu tenho uma pessoa que eu sigo na internet que eu adoro ela, que ela fala assim, ó, não escute seu cliente.
Claro que ele está falando isso dentro de um contexto, né? Mas isso tem hora que é muito válido, gente. Não escute o seu cliente. Em alguns momentos, seu negócio e suas regras. Porque tem cliente que chega, que já contratou o pedreiro, já está com o pedreiro na obra e fala assim: ô, Aline, eu preciso de um projeto urgente, eu preciso de um projeto para amanhã. Gente, não existe você fazer um projeto em 5 dias, sei lá, e você entregar tudo para o cliente. É uma coisa muito arriscada, tá? É muito arriscada. Do cliente embutir. Tá, já vou responder aqui. DR Serviço, já vou responder aqui para vocês. Gente, é uma coisa muito arriscada você ficar escutando o tempo inteiro, tá? Então, tem um momento que as pessoas estão começando que às vezes o cliente fala assim: você faz isso? Você fala, faço. Você faz isso? Você fala, faço. E aí, gente, à medida que você vai trabalhando, você vai entendendo qual que é o seu papel, qual que é o seu lugar, seu escritório, suas regras, tá? Você é o prestador de serviço. Prestação de serviço é algo altamente personalizável, ou seja, você coloca o seu prazo, quantas alterações estão inclusas, se não está incluso. Então, assim, o que faz essa comunicação ser clara é ter método, tá? Então, tem outras dicas aqui também da comunicação. Deixa eu só responder aqui para o DR Serviços. Do cliente embutir coisas que não estavam no contrato. Olha, isso acontece muito com empreiteiro, né? Com gente que está executando, até mais do que com arquiteto. O que resolve isso é contrato, tá? A Lu até falou aqui, ó, tem pouco tempo que eu comecei a fazer contrato. E isso tá até junto com a outra dica que eu ia dar aqui, gente. Não desenhe nada sem contrato, tá? Não desenha nada, não faz nada sem contrato. E isso também não é só para quem está prestando o serviço, quem é o executor do serviço, mas também o cliente. Ninguém deve executar nada sem contrato, porque é muito complexo para ambas as partes, tá? Então, para você conseguir que o seu cliente não coloque coisas que não estavam inclusas, é um bom detalhamento. É fazer um orçamento em cima de projeto, por exemplo, que você pode escrever no seu contrato que está incluso as coisas que estão especificadas no projeto. Aí você dá uma olhadinha no projeto direitinho. Já aconteceu comigo, gente, caso de empreiteiro que orçou só em cima da planta, não olhou corte, não olhou planta de forro, tá? E aí colocou lá no contrato que estava incluso tudo que estava no projeto. Aí quando ele começou a ver as outras partes, ele foi ficando maluco, porque ele não estudou o projeto como um todo. Ele olhou só a planta e passou o orçamento, o cliente fechou e foi. Então, depois o cliente também entendeu que ele tinha feito um orçamento errado e deu tudo certo. Mas já aconteceu. Então, fazer um projeto ajuda, tá? A detalhar. Se não tiver projeto na obra que você está trabalhando, por exemplo, detalhe o máximo possível. Por exemplo, você vai fazer uma reforma, vai trocar as portas. Que tipo de porta? É maciça? É prancheta? É semi-maciça? Tem alisar? O alisar é de 7, é de 10, o alisar é de angelim? Vai passar osmocolo? Qual a cor do osmocolo? A cor do osmocolo interfere no preço do osmocolo. Então, são coisas assim, que você vai conversando e vai escrevendo. Quanto mais detalhado for, menos a chance de uma pessoa falar que tinha algo incluso. Assim também é para arquitetos e designs, tá? Então, o que está incluso? Por exemplo, dentro da minha proposta de arquitetura, eu coloco que não está incluso a parte de interiores, tá? Coloco lá que não está incluso planta de forro, não está incluso paginação de piso, desenho de mobiliário. Coloco isso na arquitetura. Porque é muito comum um cliente contratar um projeto de arquitetura e pensar que com esse projeto vem tudo. Vem ponto elétrico, vem tomada, vem os tipos de iluminação, que você vai detalhar tudo. Então, cada arquiteto tem uma forma, né? E design tem uma forma de trabalhar, mas eu coloco nas minhas propostas o que está e o que não está incluso, tá? E na apresentação do orçamento, eu mostro exemplos. E eu mostro exemplo do que tá e do que não tá incluso. Então, quando eu tô apresentando a arquitetura, eu mostro, ó, isso aqui é um projeto de arquitetura, você vai receber uma planta assim, você vai receber um 3D assim. Mas você não vai receber essa planta de forro aqui, esse detalhamento, que isso aqui é uma segunda fase, isso aqui é o projeto de interiores. Você quer contratar o projeto de interiores também? Quer que eu faça uma proposta do projeto de interiores? Então, isso aí também pode acontecer. Mas a comunicação de você mostrar o que está e o que não está incluso é muito legal para clareza e também para você vender serviços adicionais, tá bom? Porque é muito difícil para um cliente comparar orçamento em prestação de serviço, gente, porque a prestação de serviço, cada pessoa pode entregar de um jeito. Então, é difícil para o cliente comparar. Então, quanto mais explicado ficar,
melhor para que ele entenda, porque às vezes ele confunde o seu orçamento com o orçamento de outra pessoa, tá? Então, é muito fácil um cliente confundir. Ah, pegou 5 orçamentos, fechou com você e fulano lá disse que estava incluso o acompanhamento de obra, tá? E aí você não tá e tudo. E, gente, tem muito arquiteto aqui que me manda mensagem porque tá acompanhando obra de graça, tá bom, gente? Isso é a coisa que mais acontece. Porque ainda mais no início de profissão, que as pessoas não sabem diferenciar muito o que é projeto do que é acompanhamento. Eu estava respondendo até a Laís outro dia, tem 2 Laís que sempre me perguntam aqui, a Laís estava me perguntando no privado, falando que ela está fazendo pós-graduação, e que a professora dela falou que ela tem que passar um valor no preço do projeto, garantindo um acompanhamento de obra de pelo menos um salário mínimo, pelo tempo que ela imagina que a obra vai durar. Então, gente, isso é muito complicado. Imagina, você vai passar o orçamento de uma casa, dependendo do tamanho, ela pode demorar 1 ano e meio, 2 anos para ser construída. Aí você vai passar, sei lá, 12 mil um projeto e vai passar mais 15 mil pelo acompanhamento de obra e vai passar 30 mil por esse projeto todo. Então, é muito complicado. Então, eu sempre indico passar o acompanhamento de obra à parte, tá? Com a ressalva de que a reforma deve conter algumas visitas de acompanhamento, porque a reforma, isso é muito essencial. E na obra nova, vai ter o engenheiro, vão ter outros profissionais, então dá para poder passar separado, tá? Esse acompanhamento de obra. E até porque, gente, o acompanhamento de obra é algo altamente personalizável. Tem obras que a pessoa contrata um pedreiro e um ajudante e a obra vai seguir lenta. Tem obra que você vai contratar uma construtora, ele vai botar 15 pessoas dentro de uma casa pequena e aquilo vai ser terminado rapidamente. E tem cliente que ele quer seguir com a obra mais lenta porque ele está com o financeiro mais restrito, e tem cliente que ele tem o valor total para executar tudo, então ele coloca uma construtora e executa tudo. Então, não tem como você deixar fixo esse acompanhamento de obra, porque é uma coisa que é personalizável também na obra. Então, eu gosto de combinar o acompanhamento de obra de acordo com a velocidade da execução, porque tem obra que se eu for uma vez na semana é suficiente, e tem obra que eu tenho que ir 3 vezes na semana por causa da velocidade da execução, tá bom? Então, isso também é uma parte super interessante, porque eu vejo, quer dizer, uma professora da pós-graduação dela, né, ela é uma arquiteta recém-formada que está fazendo pós-graduação, que estava explicando isso, então mostra um total desconhecimento de mercado. E isso acontece muito com os professores de arquitetura e design, principalmente de faculdades federais. Por exemplo, mesmo na UFOP, né, que é a faculdade que eu formei, a dedicação é exclusiva do professor. O que quer dizer isso? O professor ele não pode atuar fora da faculdade. Então, isso tira o professor do mercado de trabalho. Então, o professor não tem vivência com o cliente. Às vezes, ele já saiu da faculdade, já foi direto fazer mestrado, doutorado. Então, ele é expert em projeto, ele é expert em conforto ambiental, ele é expert em várias coisas, mas ele não sabe como que lida com o cliente, como que passa uma proposta de orçamento. Ele não conhece o dia a dia mesmo do trabalho de um escritório. Então, acho que é isso que aconteceu, por exemplo, na resposta dela dar, assim, uma resposta completamente inviável. Quer dizer, como que você vai cobrar só de um projeto que você está passando o orçamento, esse valor, você não sabe quantas vezes que você vai. Então, quer dizer que se você passa um salário, né, durante toda a obra, está incluso você ir lá todos os dias, está incluso você atender o seu cliente de todas as formas. E tem muito arquiteto que confunde gerenciamento de obra com acompanhamento de obra, que são coisas completamente diferentes. Tem outro dia mesmo uma arquiteta que também é amiga, mandou mensagem para mim falando que estava ela na loja de plantas escolhendo as plantas para o cliente. Ela é paisagista, então ela estava escolhendo as plantas. Aí eu perguntei, por que você que está comprando as plantas, você está gerenciando a obra? Ela falou, não estou recebendo nem pelo acompanhamento, tá? Então ela passou um projeto e foi se enrolando e se sentiu na obrigação dela mesma ir à loja comprar as plantas para o cliente. Então, gente, eu vejo assim, que o desconhecimento faz vocês entrarem em cada uma, tá? E depois que você começou a fazer, gente, não tem como voltar atrás. Vai lá e termina o que você começou, porque se você não impôs limites no início, não vai ter limite até o final, tá? Então, essa postura profissional é que vai fazer o seu escritório não virar essa loucura, tá bom?
Então, explicar como que funciona um acompanhamento de obra, por exemplo, que nem eu estou fazendo aqui com vocês, explicando que é de acordo com a velocidade, tá? Qual o tempo de um acompanhamento de obra? Gente, tem profissional que fica 4 horas numa obra. É necessário ficar 4 horas, mas se for necessário você ficar 4 horas numa obra, isso é um preço, tá? Uma visita de acompanhamento de obra, geralmente que eu passo, é uma visita de duração aproximada de 1 hora. Então, vamos supor que às vezes o cliente contratou um pacote de 10 visitas com você. Se ele contratou um pacote de 10 visitas com você e chegou um dia, tinha um pipinão na obra para resolver, vocês ficaram lá 4 horas, você pode negociar com esse cliente para bater 2 ou 3 visitas nesse momento, sabe? Porque você colocou lá para ele que tinha um tempo. Eu falo isso aqui, já falei em todas as lives, gente, o seu tempo é o tempo mais precioso do seu escritório. O seu tempo é o tempo mais precioso do seu escritório. Você não pode fazer nada que outras pessoas possam fazer para você, para que você otimize mais o seu tempo, tá? Por isso que eu consigo, no escritório, trabalhar com tantos projetos ao mesmo tempo, sem ter nada atrasado, porque eu fui desapegando e delegando as coisas que eu podia passar, né? Prezando sempre também pela qualidade, né, dos projetos, para que os projetos tenham o meu processo criativo e tudo. Mas você precisa colocar esse limite aí. Eu falei isso aqui na live anterior. Tem dia que você atende 3 telefonemas e você não fez mais nada no dia todo. Igual hoje eu indico muito para os meus clientes que a nossa comunicação é feita por WhatsApp. Tá? O WhatsApp, gente, veio para assim revolucionar, para nos ajudar muito com essa questão de atender o cliente melhor. Por quê? O que eu falo para o meu cliente? Grava um áudio para mim no WhatsApp, tá com uma dúvida no projeto ou na obra, né? Claro que eu sei que tem coisas que ele precisa da minha assessoria ali rápido, a Larissa que atende meu telefone vai me passar, ela vai filtrar a gravidade das coisas, até porque também, gente, nós profissionais aqui, que estamos aqui nessa live, a gente não é médico que atende emergência que a pessoa vai morrer, infartado e tal. Então, não tem nada na nossa profissão que não possa esperar um pouco, tá bom? Toma cuidado com o cliente dramático, que faz um inferno numa coisa que não teria problema. O pedreiro pode ir fazendo outras coisas ali enquanto ele não tem uma resposta, né? Uma resposta sua. E também que às vezes é uma mudança que o próprio cliente causou ali. Então, assim, cuidado com o que é responsabilidade sua e o que é responsabilidade do cliente. Mas, enfim... Hoje eu direciono os clientes para mandarem áudios, tudo o que eles puderem adiantar pelo WhatsApp para eles mandarem. E à medida que eu vou tendo intervalos de atendimento, intervalos de processo criativo, eu vou ali respondendo. Porque, por exemplo, se eu estou lá no meu setor de produção, estou ali sentado com 3 arquitetos lá no meu setor de produção, cada um fazendo um projeto, a gente está discutindo, está numa vibe legal de processo criativo, discutindo, sentado, pensando naquele projeto, como que a gente vai resolver uma situação que foi gerada ali e tudo. Quando você está ali sentado, se você parar o tempo inteiro para responder o WhatsApp, para atender ligação, você não vai ser produtivo. Então, acabou esse processo criativo, eu passei, por exemplo, eu sentei com um arquiteto meu lá no escritório, a gente resolveu um problema e ele vai só colocar aquele problema em prática, aí eu vou lá no WhatsApp, vou ver o que está acontecendo, vou responder, vou gravar áudio. O áudio, gente, me ajuda muito, porque o cliente manda, eu não pude ver naquele exato momento que ele mandou, mas eu vi 20 minutos depois e eu respondi para ele. Então, ele responde, eu respondo. Então, eu não preciso estar disponível na hora que ele ligou e nem ele precisa estar disponível na hora que eu estou respondendo, porque os meus clientes são muito atarefados, assim como eu também. Hoje, o perfil de cliente que eu trabalho é um perfil de cliente muito ocupado também. Então, não é tão simples, né? Na hora que eu vou ligar para ele também, ele não vai poder me atender, ele está numa reunião, ele está com equipe, e é muita coisa, né? Para os clientes também. Então, isso também simplifica a vida deles. Mas isso é uma coisa que eu alinho na minha comunicação, tá? Então, eu alinho que é muito mais fácil para a gente comunicar através do WhatsApp. E aí, quando é uma coisa que eu realmente não entendi e tudo, aí eu vou ligar, ou então a gente vai marcar uma reunião online. Quando são pedidos de alterações, gente, os pedidos de alterações a gente geralmente faz por reunião, ou então também eu faço visita. Quando eu vejo que o cliente está com muita dúvida, isso acontece muitas vezes em projeto de reforma, eu retorno ao local, sento de novo, a gente vai conversar, vai esclarecer aquelas dúvidas. E na fase de alteração de projeto, isso é super válido, porque quando começa mesmo o projeto, gente, quando você apresenta a primeira planta para o seu cliente, é que o cliente vai ficar imerso.
Antes, ele está no campo das ideias. Só ideias. Ideias que você tem, ideias que ele tem, ideias que as pessoas dão para ele. Quando você coloca aquelas ideias no papel e explica para ele, olha, seu terreno tem essas condições de sol, isso aqui encarece, isso aqui deixa um custo mais viável. Quando você vai explicando tudo, é aí que ele vai emergir mesmo nesse projeto, para ele entender as condições reais. E aí, quando ele entende as condições reais, ele pode pedir alterações mais severas. Isso acontece, tá? Isso acontece com o cliente que estava imaginando que aquilo ia custar muito menos, e aí ele precisa recuar um pouco no processo de projeto. Então, ter essa clareza também, de perceber que às vezes o cliente precisa de uma atenção maior ali, naquela fase de alteração de projeto também, te ajuda, sabe? E hoje eu trabalho sem colocar limite de revisão nas alterações. E por que eu indico que vocês façam isso? Porque eu sinto que o cliente fica mais leve. Você consegue direcionar ele. Às vezes vai ter um pouco mais de pedido de alteração, só que isso é muito mais tranquilo até o final, tá? Isso fez eu ter muito menos pedido de revisão depois. Acontece, tá? Isso não é 100%, você não consegue cercar 100%, porque se você está lidando com pessoas, só que fica muito mais tranquilo para que ele ache o projeto mais suave, né? Mais tranquilo de ser desvendado ali, né? O processo de projeto é desvendar também, você conseguir buscar ali o que o seu cliente deseja. Então, gente, direcionar os clientes para que eles liguem menos para você é algo fundamental, tá bom? Então, menos ligação, mais o WhatsApp te ajuda muito, tá? Eu falei muito aqui também na live de como montar equipe para você não atender telefone, tá? Se você atende o telefone do seu escritório, isso é uma coisa muito complicada para você. Porque o cliente quer contar a história da vida, tá? Ele nem fechou com você, ele quer contar a história da vida. Todo mundo aqui sabe disso. Um advogado é assim, né? Se ele atender o telefone. Então, assim, se você está trabalhando sozinho, tudo bem, né? A gente começa assim mesmo. Mas se você já tem a possibilidade de ter um estagiário com você, já treina essa pessoa para te atender, fazer o briefing inicial, tá? Mas treina essa pessoa. Hoje a Larissa é muito legal. A Larissa já está comigo há muitos anos e ela responde como se fosse eu. Quando eu escuto ela falando, tem hora que eu fico rindo sozinha. Porque ela responderia a mesma coisa que ela responde a mesma coisa que eu responderia. E eu acho isso fantástico. Fantástico, é muito legal isso. E você consegue treinar, gente. Você consegue treinar, você explica o processo, faz a pessoa participar ali do processo de orçamento, você consegue treinar, tá bom? Outra coisa também, nesse momento de pandemia, deixar claro para o seu cliente como que vai ser a apresentação de orçamento, tá? Se essa apresentação de orçamento vai ser, de orçamento de projeto, deixar claro para o seu cliente como vai ser a apresentação de projeto, tá? Por exemplo, eu tenho feito as apresentações de projeto somente online. E eu tive retorno de uma cliente que falou, não, eu queria presencial, então eu falei, não, nesse momento não dá para ter um atendimento presencial. E aí você explica tudo direitinho. Deixar claro isso, gente, vai dar... evita também transtornos na comunicação, porque às vezes o cliente está com outra expectativa, tá bom? Aqui, ó, a Neia. Oi, Neia, saudade de você. E acostuma também o cliente a esperar por você estar sempre disponível. Isso mesmo, gente. Não acostuma seu cliente que você está sempre ali disponível, tá bom? Mesmo que você esteja, tá? Você mostra que você está ocupado e tudo. Porque tem coisas também que o cliente acostuma perguntar tudo. E coisas que ele pode resolver sozinho, que dá para resolver na obra. Senão você deixa o cliente muito dependente também de você, tá? Aqui, ó, a Lu falou aqui que eu mostro mesmo. A Lu é minha cliente, já foi minha cliente 2 vezes, né? Tanto na empresa quanto na casa dela. E é isso mesmo, Lu. Apresenta o que tem e o que não tem. A Lu realizou um sonho meu, gente, que era de fazer uma cozinha azul, tá? Era sonho dela e sonho meu. Uma vez, esse sonho começou assim. Uma vez eu fiz uma cozinha azul para uma cliente há muito tempo atrás e no briefing eu não tinha perguntado se tinha alguma restrição de cor. E eu sempre fui maluca para fazer uma cozinha azul. Aí eu fiz e o cliente era atleticano. Gente, daqueles atleticanos insuportáveis, que na hora que ele viu a cozinha azul, ele não quis nem ver mais nada do projeto. Ele só falou assim,
E a esposa dele falou, nossa, ele não veste nada azul. Lá em casa não tem nada azul. E depois dele eu acrescentei no meu briefing se tem alguma restrição de cor, depois desse danado desse cliente atleticano. E só que a cozinha tinha ficado maravilhosa. E por fim eles só trocaram a cor do MDF mesmo. E aí a Lu veio e a gente tô realizando agora esse sonho da cozinha azul. Muito legal. Vamos ver mais o que aqui. Aqui, ó, a Laís também tem sonho, né? Gente, tem o MDF da Duratex Azul Secreto. Nó, ele é muito lindo. É ele que a gente tá usando lá na cozinha da Lu. Hoje eu nem tô trabalhando tanto mais com projetos de interiores, tá? Isso também é uma questão que eu migrei no escritório. Eu tenho todo o meu processo de projeto de interiores, tudo direitinho, porque eu trabalhei 7 anos com arquitetura e interiores e hoje eu tô migrando, tá? Eu não tenho mais feito... o projeto de interiores meu escritório faz, mas eu faço com a design que trabalha no escritório. Então, isso é uma questão também que eu fui percebendo, né? E vendo formas de otimizar. Isso é uma questão muito legal também. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, que é a questão de nichar. Eu acho que a gente já podia até ir para essa pergunta. Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma pergunta sobre nichar. Deixa eu só localizar ela aqui. Sim. A pergunta é, eu já devo... Quando nichar? A pessoa me perguntou, tá? Se eu já devo sair nichando e tudo. Então, gente, essa questão é muito interessante, que vai de encontro aqui ao que eu tava falando sobre não estar fazendo tanto projeto de interiores mais, que é o seguinte, todo mundo que você for ver aí na internet, até em outros segmentos, não só em arquitetura e interiores, vai falar que você tem que nichar, tá? Você já tem que chegar e nichar, porque você tem que encontrar o seu público-alvo e tudo. E aí, gente, eu pergunto, como que você vai nichar se você não sabe o que você gosta de fazer? Se você não trabalhou, não teve a sua experiência profissional, não entendeu como que é o perfil do cliente do cliente que é específico daquele nicho, tá? Então, gente, eu não indico. Eu trabalhei um bom tempo sem nichar, pegando vários tipos de projetos diferentes, tá? Pegando projetos de saúde, arquitetura, comercial, interiores. Eu fiz vários tipos de projetos diferentes, assim. E paisagismo também, sem ser especialista, fiz projeto em paisagismo, pedindo ajuda de outras pessoas que eram especialistas, para eu poder entender o que eu gostava e tudo. Então, fiz projetos de tudo enquanto é tipo, para eu poder... Agora que eu achei a pergunta aqui, eu sou obrigada a trabalhar com um nicho específico? A pergunta era essa, sou obrigada a trabalhar com um nicho específico? A resposta é você não é obrigada a nada, primeira coisa, né? E aí, gente, não começa nichando. Se você começou agora, acabou de começar, acabou de formar, ou então já formou já tem um tempo, mas não trabalhou ainda prestando serviço para cliente assim mesmo, às vezes trabalhou para uma outra pessoa, para outro escritório, não começa nichando, começa entendendo, começa conhecendo o mercado e aos poucos você vai descobrir o que você mais gosta de fazer. O que você mais gosta de fazer, gente, é a coisa mais lucrativa do seu escritório, porque você faz bem, você faz rápido, tá? Gente, vocês não têm ideia da velocidade que eu projeto, tá? Eu projeto muito rápido, porque eu adoro projetar. Se eu pegar uma casa assim para desenvolver, eu já começo ali, eu já sei as coisas que eu tenho que ir olhando e eu projeto muito rápido. Então, porque eu gosto demais, eu já fiz mais de 400 projetos. E eu fui vendo o que eu gosto, o que eu não gosto. Hoje, por exemplo, eu não faço mais projeto de paisagismo, tá? Projetos em área de saúde depende, os que eu pego e que eu não pego, porque eu já provei clínica grande, eu fui pegando coisas pequenas, já provei clínicas grandes. Então, dependendo do que for, eu coloco no escritório. Mas hoje, depois de 7 anos de escritório, trabalhando diversas coisas, hoje eu tenho o privilégio de escolher os trabalhos, sabe? Os trabalhos que eu vou ter prazer de colocar dentro do escritório. Os trabalhos que vão de encontro às coisas que eu mais gosto de fazer. Porque as coisas que você gosta, você vai fazer... É tranquilo. Não é que tem gente que fala assim, trabalhe com o que ama e você nunca mais vai trabalhar. Gente, não é essa idiotice não, porque trabalho é trabalho. Trabalho é compromisso, trabalho é chegar no horário, tá? Trabalho é trabalho.
trabalho sempre vai ser trabalho, mesmo que é uma coisa que você gosta. Mas tem como transformar aquilo em algo mais suave, mais prazeroso, em que você termina, e mesmo que foi suado, foi difícil, teve a parte de compromisso, mas você terminou e ficou muito feliz, né, com aquilo que você está entregando. Então, vai vendo o que você gosta, né, e, por exemplo, eu tenho amigos que fizeram de tudo e hoje fazem só paisagismo, tá, e aí eles trabalham em parceria comigo. Eu não pego projeto de paisagismo, por exemplo, e hoje estou migrando mais para ter essa parceira de interiores, porque eu fui vendo o que eu gosto mais, né, de fazer. Uma coisa também que tem sido muito legal é essa ajuda para vocês, que eu já fazia tanto, vocês já me perguntavam bastante, tenho tantos amigos que me pediam ajuda e criei esse perfil específico aqui para a gente poder conversar também. Então é uma coisa que está me dando assim uma alegria e um prazer, fico tão feliz quando eu mando uma mensagem para vocês e vocês me respondem, né, Rudney? O Rudney aqui também escreveu, ó, também fui fazendo de tudo até encontrar o que mais gosto e agora tá começando a nichar. O Rudney é um arquiteto incrível, tá fazendo casas incríveis e também tá deixando, né, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, tá deixando de fazer projetos de interiores, migrando mais para arquitetura, que ele faz assim, projetos, tem o perfil mesmo de projetos mais modernos e faz de forma incrível. E aí quando você vai concentrando, gente, você vai vendo que é como a lei da atração. Quando você escolhe o que você quer, aí você só posta o que você faz bem, o que te dá prazer, e aí você vai atraindo. E por incrível que pareça, só vai aparecendo aquilo. Se você postar um monte de projeto de cozinha, vai aparecer um monte de projeto de cozinha para você fazer. Então, se você não gosta de projeto de cozinha, não posta projeto de cozinha. Se você gosta de projeto de casa, posta projeto de casa, tá? Então, é assim que funciona. Se você ainda não tem esses projetos, vai postando, né, o que você tem, ou então vai trabalhando em processo criativo e coloca lá que é um projeto de estudo no seu Instagram, não tem problema nenhum você colocar no Instagram que é um estudo que você fez, tá? DR Serviços. Olha, não atendo em todo o Brasil porque eu prezo muito pela minha qualidade de vida. E aí eu já falei para vocês, meu escritório, minhas regras. Hoje eu atendo em 4 cidades e eu não dou conta da demanda dessas 4 cidades, tá? Então, gente, eu tenho lista de espera nessas 4 cidades. Então, nesse momento, eu não tenho interesse de expandir para outras cidades, porque eu vou ter que ficar viajando e tudo. E eu ajudo muito o meu marido na empresa dele também, porque eu adoro essa parte de gestão, tá? Adoro mesmo essa parte de gestão. Então, a empresa do meu marido era uma sociedade e há pouco tempo agora a gente adquiriu a parte dos outros. E eu estou ajudando ele muito nessa parte de gestão, a empresa dele também aqui na cidade. Então, hoje, como eu quero essa qualidade de vida, no meu escritório, eu já consegui estar nas cidades que eu queria estar, o meu posicionamento. Então, hoje eu trabalho esse posicionamento, mas eu já consegui chegar assim onde eu almejava, sabe? Assim, no meu escritório de arquitetura. Eu nunca imaginei que eu conseguiria até tão rápido, por isso que eu tô aqui contando para vocês. Foi muito trabalho, gente, muita melhoria de processo contínua, mesmo assim. Eu sou a maluca do processo. Eu vim da engenharia de produção, né? Eu fiz até 4º período de engenharia de produção. Eu vou contar para vocês aqui, né? Tô até devendo isso aqui para Laís. E vou contar para vocês como que foi essa trajetória. E eu adoro essa parte de processos. Não consigo ver nada assim desorganizado e que pode ser melhorado. Um erro, igual eu falei, acontece uma vez só. Então, por isso eu tô ajudando ele muito lá. Como a gente pegou a empresa agora, também tá necessitando de uma série de coisas. Então, por isso que organizar é tudo, gente. Organizar é tudo, tá? Deixa eu ver aqui. O Rudney, obrigado. Sou nada. Mas isso mesmo, é sobre a lei da atração. Comecei a postar casa e cada vez aparece mais cliente de casa. É isso mesmo. O Rudney, seu Instagram é incrível, gente. Quem tiver aí, dá uma olhadinha. O Instagram dele é incrível. E é isso mesmo, tá? O que você posta aparece. Então, toma muito cuidado se você tá fazendo projetos somente para pagar boleto, que não são projetos que te deixam tão feliz, tá? Se não são, gente, posta estudos e não fica postando. Você não é obrigado a postar tudo que vocês fazem. Vocês têm que postar o que vocês querem atrair, tá? Isso é muito importante. Quando eu percebi isso, eu dei
eu redefini o meu Instagram depois que eu pensei, que eu percebi essa situação, como essa situação é importante, tá? Então, como eu falei pra vocês, a última vez que eu olhei aqui, a gente tava com 63 projetos ao mesmo tempo. Se vocês verem, não vai ter isso tudo lá no Instagram, porque eu vou postar o que eu quero atrair. À medida que as coisas vão ficando prontas, eu vou postando o que eu quero atrair, tá? E isso funciona demais, é lei da atração mesmo, tá bom? O Eric informa ao cliente no ato da proposta que não faça estrutural e que ele deverá contratar um serviço de calculista posteriormente. Como você procede? Senti que já perdi cliente devido a isso. Eric, fica tranquilo sobre você colocar os serviços que você não faz, tá? Fica super tranquilo quanto a isso. Eu já tive esse medo também e eu cometi alguns erros no início, que eu posso contar para vocês no dia da história, que eu fiquei tentando colocar engenheiro no meu escritório a todo custo. Tentei muito fazer isso porque eu queria entregar tudo para o cliente. Eu queria que o cliente chegasse no meu escritório e saísse com tudo. Isso foi uma coisa que eu busquei durante muito tempo. Só que Eric, e eu aprendi a duras penas que é o seguinte: faz o seu e faz o seu bem feito. Você não tem como controlar o serviço de outra pessoa e algo que você não domina. Você sabe ler um projeto estrutural e falar se esse projeto tá bom ou se não tá? Eu tenho certeza que não, assim como eu também não sei, tá? Eu não sei pegar um projeto estrutural e falar assim, tá legal esse projeto, tá bem calculado. Não sei. Então, hoje eu aconselho para todo mundo que me pergunta o seguinte: não entra naquilo que você não domina, tá bom? Hoje eu tenho parceiros engenheiros super legais, mas quando eu vou lá e falo assim para o cliente, olha, os projetos complementares não estão inclusos e eu tenho esses parceiros, você pode orçar com esses parceiros ou você pode orçar com quem você quiser. Então você tira a sua responsabilidade que você obrigou o seu cliente a fechar com fulano. E isso, gente, isso de não ser responsável é muito interessante. É uma coisa que já aconteceu comigo, sabe? Do cliente não ficar satisfeito e falar, poxa, Aline, né, eu não gostei de fulano, né? Você me indicou fulano e não foi legal. Então, quando indicar também, faça essas ressalvas, sabe? Não, uma pessoa que trabalha aqui comigo e que a gente não teve problema trabalhando com diversos clientes. Enfim, trata sempre dessa parte. E eu já tenho outras pessoas na região aqui que trabalham entregando tudo e eu vejo que um prejudica o trabalho do outro, tá? Porque às vezes um entrega o estrutural super legal, mas aí o arquiteto não quer fazer compatibilização, mesmo que eles são parceiros, tá? Entregam juntos, isso acontece. Eu tô com um cliente agora que migrou de uma outra pessoa por causa disso. Eles trabalhavam em conjunto e a arquiteta não quis fazer alteração depois que a engenheira fez compatibilização. Então, assim, uma coisa que eu deixo claro para os meus clientes, eu não faço os projetos complementares, mas eu estou sempre em contato com o engenheiro. E a viabilidade estrutural do meu projeto eu garanto, tá? Eu não entrego o projeto para o meu cliente que não tem viabilidade estrutural. E isso é por minha conta. Então, para esses engenheiros parceiros, eu estou sempre em contato com eles. Às vezes eu mando o meu projeto de arquitetura. Hoje em dia, isso só acontece com projetos muito específicos, tá? Que eu tenho dúvidas específicas. Como eu já tenho mais experiência, já fiz muitos projetos, hoje eu já consigo saber a viabilidade estrutural do meu projeto. Mas quando isso é uma dúvida, eu entro em contato, mando o projeto, principalmente em caso de reforma isso acontece. Em 100% dos casos de reforma, eu preciso entrar com essa assessoria do engenheiro para saber, né, se o projeto é estruturalmente viável. Mas isso na arquitetura eu garanto para o meu cliente, que o projeto é estruturalmente viável. O que quer dizer isso? Que não vai ter mudança grosseira na arquitetura em função de projeto de estrutura, tá? Não vai ter. Mas o projeto estrutural não é comigo, não é minha responsabilidade. E sabe por que isso é interessante? Porque assim, gente, o processo de projeto é longo, tá? Então o processo de projeto vai demorar 2 meses e meio, 3 meses, um projeto de uma casa, por exemplo. E os clientes querem fazer em 30 dias, tá? E o processo de projeto vai durar isso. Tem engenheiro que pede 30 dias para entregar estrutural. Tem engenheiro que pede 90. E se você vincular o seu serviço com o serviço do outro, se o engenheiro atrasa, passa a sensação de que você também não prestou um bom serviço, entendeu? Então hoje eu faço assim, eu faço o meu e faço o meu bem feito, tá? E aí eu entrego para o cliente e tudo. E eu não fico mais me responsabilizando por outras partes que não estão no meu domínio,
Então, isso é uma coisa que funcionou muito pra mim, tá? E não sei como que tá funcionando aí pra você. Se você quiser me mandar mensagem aqui também, tá? Me contar um pouquinho como que tá sendo aí o seu escritório, como que tá sendo aí com você. Super legal pra gente poder aí trocar ideias de como que tá funcionando aí. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui. Aí o Rudney colocou, eu faço assim também no estrutural e projetos complementares. Indico parceiros com ressalva de que pode fazer com outros da preferência. Exatamente, o Rudney. Deixando claro para o cliente que ele tem a liberdade de contratar quem ele quiser, assim também com o empreiteiro, com pessoa para executar. Eu tenho as pessoas que eu indico, tá? Tem uma série de pessoas que eu indico, mas eu falo para ele, fica tranquilo para você, se você quiser fechar com outra pessoa. Se você quiser contratar uma visita minha também para eu avaliar com você a obra de outra pessoa, de outro empreiteiro, eu vou também, claro, pagando a visita, né, galera? Mas são coisas que, se você deixar seu cliente mais aberto, você tá dividindo a responsabilidade com ele, tá? Ou às vezes até deixando toda por conta dele. E às vezes acontece de cliente, às vezes, querer mandar esse projeto estrutural para mim, falando, olha o projeto de fulano, se tá ok. Gente, eu não tenho, arquiteto não tem competência técnica para analisar projeto estrutural. Então, toma muito cuidado para você não assumir responsabilidade que não tem nada a ver com a sua área de atuação, tá bom? Isso. Ah, gente, a Laís é muito linda. Eu fico feliz em conhecer essa pessoa, esse perfil. Ah, Laís, eu fico tão feliz de estar ajudando, gente, está sendo útil, tá? Tem muito conteúdo legal. Se vocês tiverem também alguma dúvida que não tá aqui nos conteúdos, vocês estão me mandando as dúvidas. E é muito legal que eu vou vendo aqui que são coisas que eu já faço há muito tempo, que já estão funcionando, que eu já fiz de forma errada. Então eu tenho a resposta para vocês de como que eu fiz e deu errado e como que eu fiz e deu certo, tá? Isso aí é bem legal. Deixa eu ver aqui. Vou na última perguntinha. Não vai dar para responder todas. Tem mais umas 6 perguntas aqui ainda. Eu não vou responder todas porque eu tenho que sair aqui até 8h20. Essa livezinha de véspera de feriado, né? E eu faço terapia depois da live, nas terças, né? Isso é uma coisa super legal também, gente, ajuda demais, tá? A perguntinha aqui, então eu vou fazer a perguntinha da Laís, que ela tá aí, pra ela não deixar de responder ela. A Laís me perguntou, gente, como que perde o medo de ir em obra, tá? Eu até mandei algumas coisinhas pra ela já, mas aí eu vou contar pra vocês aqui também. Gente, como perder o medo de ir em obra, tá? Gente, primeira coisa, toda vez que você tem medo, o seu medo está te protegendo, tá? Medo é uma coisa muito importante, o medo serve para te proteger. Se você tá com medo, tem aquela coisa, né? Todo mundo vai falar pra você, todo mundo na internet vai falar, vai com medinho mesmo. Não, gente, não é vai com medinho mesmo. Para você controlar o medo, você tem que calcular o risco. Quando você calcula o risco e traça os cenários, você fica mais seguro, tá? E o que eu falei pra Laís, pra ela não ficar com medo de ir em obra? Quando a gente forma, a gente está inexperiente, a gente tem pavor de ir em obra. E é correto ter pavor de ir em obra, porque qualquer pessoa na obra, até o entregador de cimento da obra, sabe mais do que você de obra. Eu garanto pra você que você não sabe nada. Você chega, infelizmente, você não sabe porra nenhuma da obra, tá? Infelizmente, tá? Desculpa a palavra, mas é isso. Todo mundo ali naquele lugar sabe mais do que você. Porque faculdade nenhuma ensina obra, ensina nada de obra. Gente, eu lembro do pavor que eu tinha quando eu ia nas primeiras obras, porque eu não sabia nada. A conversa parecia que era em outra língua, tá? Eu tava numa obra, eu não tava entendendo nada, e eu chegava, pesquisava e tudo. Como que eu fiz para resolver isso, para me ajudar a enfrentar o medo? Todos os meus acompanhamentos de obra são feitos junto com a engenheira do escritório, tá? Eu tenho uma engenheira parceira, tenho outros parceiros também, mas hoje eu tô trabalhando mais com uma engenheira especificamente, que ela é super disponível e tudo, e a gente vai às obras juntas. E sempre foi assim por um bom tempo. Hoje eu tenho muito mais segurança, né? Tem 7 anos que eu tô em obras, em projetos. Mas, gente, essa engenheira tem 30 anos de experiência e mesmo assim tem coisas na obra que ela precisa pesquisar, que ela não tem domínio e ela fala, ó, isso aqui não sei, vamos ter que olhar. E eu fico pensando, se ela que tem 30 anos de experiência tem dúvidas, você que acabou de chegar
né? Acabou de sair da faculdade, você vai ser o bonitão que vai saber tudo? Não é. Então, para te ajudar com medo de ir em obra, você arruma um parceiro, tá bom? E aí você divide a visita com esse parceiro. Você vai ganhar menos no início, mas você vai aprender, tá? Então, pega um parceiro e tá sempre indo à obra com vocês. Olha, quando é obra de reforma, design de interiores, hoje eu já domino 100%, praticamente. É pouca coisa que eu preciso de pegar algum tipo de assessoria, tá? Mas assim, acabamento, reforma, troca de portas, todas essas reformas internas, hoje eu já consigo dominar tranquilamente. Mas obras do zero, que tem partes estruturais envolvendo, que tem leitura de projetos estruturais, coisas bem específicas, chama um engenheiro para estar sempre no acompanhamento com você. Então, por exemplo, se você passar um orçamento de uma obra do zero, no seu acompanhamento, você já pode combina antes com o seu parceiro, e aí vamos supor que você vai passar que é R$300 a visita. Aí vai ficar 150 para você e 150 para o seu parceiro, tá bom? Você dá serviço para o seu parceiro, você aprende e você te ajuda a lidar com esse pavor de ir em obra, para você não ir sozinho. Segunda dica. Primeira dica, então, parceiro engenheiro, tá bom, gente? Arquitetura e engenharia são super complementares. Você precisa de... as respostas sempre envolvem os dois, tá? E hoje, quando eu vou às obras, como que funciona, né? Quando eu vou com a engenheira. É sempre assim. Eu falo como que é a solução. Então, geralmente, ela não tem a solução quando a gente chega. Eu falo como é a solução e ela viabiliza estruturalmente aquela solução. Ah, vamos cortar aqui, vamos passar uma viga em tal lugar. Aí vai ter que fazer um pilar novo aqui. Ou a gente pode reforçar com madeira ou estrutura metálica, enfim. Essas coisas. Primeira dica, então, é achar um parceiro, um engenheiro parceiro para ir com você. Segunda dica, gente, primeiro, a dica é acha um parceiro para ir com você. Segunda dica é super legal. O cliente vai te ligar para te pedir para ir na obra, não vai? Não tem esse negócio do WhatsApp que eu já expliquei para vocês que é para pedir para eles mandarem áudio e tudo. A segunda dica é peça sempre para o seu cliente adiantar qual é o problema da obra, tá? Por que você está precisando de mim? O que está acontecendo na sua obra? Me explica para eu poder te ajudar melhor. Às vezes eu já até consigo te adiantar alguma coisa aqui. E ele vai te mandar áudio, pede para ele mandar foto, pede para ele fazer um videozinho, tá, da obra para ele te enviar, porque aí ele te antecipa o problema. Quando ele te antecipa o problema, ele te dá a oportunidade de pesquisar na internet, de ligar para um professor, de ligar para um amigo engenheiro, de ligar para outro amigo arquiteto, de vir aqui me mandar direct no perfil, tá? Enfim, ele te dá a oportunidade de você entender qual que é aquela demanda para você ter uma melhor resposta e não passar vergonha na obra. Tá bom? Então, essa é uma dica bem valiosa aí para você perder o medo de ir em obra. Então, gente, finalizando essa questão de medo, tá? O medo, como eu falei, ele tá te protegendo. Então, quando você tem um medo de passar uma proposta de orçamento, é porque você sabe que a sua proposta não tá ali 100%. Porque não tá como... a sua comunicação não tá sendo clara, não tá transmitindo ali tudo para o cliente. Então, o medo... Não ignora o medo. O medo ele serve para te mostrar que você precisa de melhoria, que você precisa aprender mais, que tem coisas ali ainda que tem lacunas no seu processo, tá bom? Então, gente, deixa eu só ver aqui se tem mais algum comentário para a gente ir finalizando. Ah, obrigada, Lua. Lua, não é qualquer um que ensina. Ô, gente, eu acredito que tem mercado para todo mundo, tá? Por isso que eu ensino aqui com muita tranquilidade. Eu estou numa cidade de 30 mil habitantes, com meu escritório, com lista de espera, numa cidade de 30 mil habitantes. Tem mercado para todo mundo, tá? Ai, Rudney, eu também sou super feliz, tá, de te conhecer. A Federa Minas Jovem, gente, que eu faço parte, me deu amigos muito legais, como o Rudney, que é arquiteto e a gente se conheceu lá. Maurinéia, sigo todas as recomendações, inclusive até a terapia. Ô, gente, terapia super recomendo, tá? Para todo mundo. Todo mundo que conversa comigo, além das dicas de escritório, eu falo, faça terapia, autoconhecimento é tudo. Gente, autoconhecimento faz você não fazer muita burrada, entendeu? Como aquela burrada que eu falei de arrumar sócio para resolver problema que não tem nada a ver com sociedade. Arruma um sócio porque não aguenta pagar o aluguel. Gente, sociedade você arruma porque você quer complementar as competências, tá? Então, assim, terapia ajuda demais.
Laís, preciso encontrar esses parceiros. Ô, Laís, isso não é uma coisa tão simples, tá? Uma dica que eu te dou para você encontrar bons parceiros, vá nos melhores da sua cidade. Quem é o melhor engenheiro da sua cidade? Vai lá conversar com ele, tá? Quem é mais experiente. Não arrume engenheiro novinho para ser parceiro. Gente, engenheiros, me desculpem, tá? Não arruma engenheiro novinho para ser parceiro em obra, para ir em obra com você. Para projeto estrutural, tem muito engenheiro novo que domina super as ferramentas e que sabe colocar os índices nos programas e tudo. Mas para ir em obra, vai no melhor engenheiro da sua cidade, nos melhores, conversa com ele, tá? Fala, eu tô precisando de que você vá em algumas obras comigo, como que funciona, quanto é a sua visita, eu posso colocar no meu orçamento, no meu proposta de orçamento que você vai nas visitas comigo. E aí, Laís, se o valor dele estiver muito caro, nas primeiras visitas, vai com ele, não recebe nada, tá? Se tiver difícil para o seu cliente pagar vocês dois, vai e deixa só ele receber até você ter segurança para ir sozinha. Mas vai, tá? Ai, gente, então é isso. Encerrando aqui nossa live, vai dar 8h20 certinho, preciso sair aqui. Muito legal. Essas lives de perguntas e respostas são as que eu mais tô adorando fazer, porque dá para conversar de muita coisa aqui. E eu fico muito feliz de vocês me mandarem as perguntas, porque eu posso personalizar mais, né? Porque às vezes eu conto para vocês como que uma coisa funciona no escritório, e aí vocês mesmo assim perguntam, e eu vejo que às vezes eu não expliquei de uma forma tão prática. Quando vocês me perguntam, eu consigo deixar a resposta bem prática para vocês, assim, de como que vocês podem realmente aplicar aquela dica que eu tô dando, tá bom? Então, gente, ficamos por aqui com mais essa live, super legal. Espero vocês me mandarem aqui mais perguntas, se vocês quiserem compartilhar comigo aqui, se vocês estão passando por alguma dificuldade, me contar perrengue aqui com o cliente. E é isso, gente. A intenção aqui é que vocês fiquem cada vez mais apaixonados pela arquitetura e interiores e que vocês possam desfrutar do melhor da nossa profissão e tirando essa parte chata aí, né? Vamos ir organizando as nossas propostas, contratos com o cliente, com o parceiro, organizando a nossa comunicação, porque tirando essa parte aí, gente, a arquitetura e interiores é lindo, né? A gente ama, assim, fazer, tá bom? Beijinho pra vocês. Até a próxima. Semana que vem tem mais uma live aí por semana.